A culinária de hoje é direto do restaurante Al Dente, que fica no bairro de Manaíra, e a gente vai aprender a fazer um delicioso risoto de muqueca de camarão. Os ingredientes já estão todos à mesa. O chefe e proprietário do restaurante já está aqui nos esperando, né? O Rômulo Fernandes, ele que vai ensinar a fazer esse risoto, que inclusive faz parte do menu aqui do restaurante. Rômulo, falando assim, risoto parece ser difícil, mas você está dizendo que é fácil, né? Dá para fazer em casa? Dá para fazer em casa, sim. Bem-vinda, Joana. Bem-vindos aí todos os telespectadores da TV Manaíra. Um abraço para Gerardo. Dá para fazer em casa, é uma receita bem simples. Risoto é um prato muito versátil. Então, quando você aprende a fazer um risoto, aí você pode soltar sua criatividade e fazer risoto de tudo. A base é a chave de tudo. Olha só, Gerardo, risoto é um prato já delicioso, ainda mais de camarão. E ainda mais nesse ambiente tão agradável em que nós estamos, que é o restaurante Al Dente, que fica em Manaíra. O restaurante antes funcionava como delivery e somente a partir de 2020 é que vocês estão atendendo aqui, né, Rômulo? Exato. A gente abriu a casa em 2020, veio a pandemia, a gente passou um mês só aberto, depois passamos 6 meses fechados, depois retornamos e agora a gente está com esse espaço aqui, que é o Al Dente Cucina, um espaço climatizado, e temos também o Al Dente Jardino, que é o nosso espaço mais novo, é um jardim, é aberto, a gente tem um café lá também à tarde, bem bacana. Muito bacana. Agora vamos deixar de conversa, né? E vamos começar aqui a nossa receita. Como eu informei, os ingredientes já estão todos à mesa e o Rômulo vai explicar para a gente passo a passo dessa receita. Vai precisar de quê, Rômulo? Para fazer qualquer risoto, para você fazer a base de qualquer risoto, o que é que você precisa? Precisa de um arroz próprio para risoto, pode ser arroz arbóreo, pode ser arroz carnaroli. Geralmente esses tipos de arroz, eles têm um amido a mais. Então, vinho branco, cebola, queijo e manteiga para finalizar. E um caldo de legumes, um bom caldo. Pode ser de legumes, pode ser de carne, pode ser de peixe. Hoje a gente vai fazer um caldo de muqueca, porque o risoto é de muqueca. Então, quando você faz um bom caldo, o seu risoto fica com um sabor completamente diferente do risoto se você utilizar, por exemplo, caldo de caixinha. Caldo de caixinha tem dá uma perda de qualidade no risoto. Sempre caldo artesanal. Então, optar fazer as coisas mais natural possível, né, Rômulo? Exatamente, mais natural possível. Certo. Então, vamos ao primeiro passo para esse risoto. Primeiro passo, todo risoto você começa fazendo o caldo. Por quê? Porque enquanto o caldo vai tendo o tempo dele de cozimento, você vai organizando as outras coisas da receita. O caldo você também pode fazer, colocar naquelas caçambinhas de gelo e congelar. Por quê? Porque quando você for fazer outro risoto, você tira o caldo congelado e utiliza naquela receita sem problema nenhum. Pode fazer de frango, pode fazer de legumes, pode fazer de carne. No nosso hoje aqui é um caldo de muqueca. Então a gente vai começar com azeite de dendê. Então eu vou pegar cebola, vou pegar pimentões coloridos, vou pegar pimenta de cheiro, vou pegar tomate e a gente vai refogar essas verduras no azeite de dendê. Primeiro eu venho com azeite de dendê. Gente, azeite de dendê é a gosto. Eu procuro usar de forma equilibrada, para não ficar muito forte e nem também ficar sem o sabor. Então eu coloco ali, para essa receita que eu vou fazer, eu coloco em média 2 colheres de sopa de azeite de dendê. Então eu começo com um pouco de cebola, 2 ou 3 colheres de cebola, depois eu venho com pimentão. Aqui tem pimentão verde, pimentão vermelho, tem um mixzinho. 2 colheres de pimentão verde e vermelho, 1 colher de pimentão amarelo. O tomate eu não coloco agora. Por quê? O tomate solta mais água, então ele dificulta o processo de refogar as verduras. Então eu deixo o tomate para colocar mais na frente. Agora eu vou colocar agora um ingrediente que eu acho maravilhoso nosso, que é a pimentinha de cheiro. Então vou colocar aqui umas 2 colherzinhas de pimentinha de cheiro aqui, nisso aqui. Aí quem está assistindo a gente pode também adaptar essa receita ao seu gosto, Claro. ao que você tem também ali na sua casa, né, Rômulo? Exatamente. Se não gosta de pimenta de cheiro, não coloca. Eu não gosto de pimentão. Pimentão eu acho um ingrediente bem bacana em qualquer moqueca.
Então, o ideal que tenha. Mas tem gente que realmente tem tolerância. Então, você bota um pouquinho mais de tomate, de cebola, uma pimentinha de cheiro, que vai dar um sabor muito parecido com o sabor do pimentão. Dá uma refogadazinha. Essa é só a base do caldo. Esse caldo aqui que eu vou usar para o risoto, você pode usar até para fazer a moqueca direto, se você quiser. Eu vou usar para o cozimento do risoto. Então é também um caldo que você pode guardar depois, congelar, utilizar depois, tá? Vamos colocar aqui agora tomate. Tomate eu já botei aqui 2 tomates. Tomate é um ingrediente também que eu gosto bastante, porque ele traz um frescor e traz também um toque adocicado na nossa moqueca. Tudo bem picadinho, né, Rômulo? Tudo picadinho. Eu tô fazendo picadinho por quê? Porque eu vou botar no risoto, aí eu não acho legal que fique pedaços grandes. Se fosse só uma moqueca, aí eu botaria em pedaços grandes, realmente. Mas aqui, como vai para o risoto fica mais uniforme, mais bonito, a gente bota picadinho. Não precisa refogar muito, a gente dá essa dourada só para poder a verdura soltar um pouco de sabor. Depois a gente já entra com leite de coco, já começa a soltar um aroma bem bacana. Aí eu entro com o quê? Com caldo de legumes. Ah, Rômulo, mas eu não vou fazer um caldo de legumes só para isso. Não tem problema, você pode usar água, tá? Aqui não tem problema. Eu vou entrar com caldo de legumes porque eu já tenho pronto e ele dá um toque a mais de sabor. Não é água pura e simplesmente, tá? Mas poderia entrar com água. Então eu vou botar aqui aproximadamente meio litro de caldo de legumes. Aqui, como a gente deu uma refogada nas verduras, eu deixo mais ou menos aqui uns 10, 15 minutos ele pegando um sabor, porque depois ele ainda vai para o risoto. Eu baixei aqui um pouquinho o fogo, para poder o caldo ficar apurando sem evaporar, a gente precisa do caldo realmente, enquanto a gente começa os processos do risoto. Como é que a gente vai fazer esse risoto? A maioria dos risotos começam sempre com esse passo a passo. Primeiro, você refoga a cebola, então a gente vai pegar azeite de oliva extra virgem, 2, 3 colheres de azeite. Eu vou usar aqui o restante da cebola. Cebola não precisa dourar, é só para ela ficar transparente. Ficou transparente, aí você entra com o arroz arbóreo. Aproximadamente 1 xícara de arroz faz uma porção que serve uma pessoa ou 2 pessoas se não comer tanto. Então a gente vai botar aqui 2 xícaras de arroz. O arroz arbóreo é um arroz específico para risoto. É um arroz que você não lava. Por quê? Porque você quer o amido do arroz. É o amido que dá a cremosidade do risoto. Não é o queijo, é o amido. Quando você vai fazer um risoto, antes de você entrar com queijo, você já vê que ele tem cremosidade porque ele solta amido durante o processo. Esse primeiro processo, você dá aquela douradinha no grão do arroz. Depois você entra com vinho branco. Então aqui eu botei, para cada xícara de arroz, eu boto aproximadamente meia xícara de vinho. Poxa, Rômulo, eu vou botar vinho, mas eu não posso consumir álcool. O álcool vai evaporar todo, então não tem problema. Você vai ficar só com o sabor que a acidez do vinho dá ao risoto. Aí também quem não tiver, Rômulo, vinho em casa, pode fazer sem, não tem problema. Bacana, pode fazer sem. O ideal é que você faça com algum ingrediente alcoólico, certo? Então, poxa, Rômulo, eu não tenho vinho, pode fazer com conhaque. Eu não tenho conhaque, pode fazer com espumante, pode fazer com vinho. Se for um risoto escuro, você faz com vinho tinto, um risoto de filé, um risoto de cogumelo. Então, é uma versatilidade que o risoto te dá. Aqui a gente, ó, o vinho secou, tá vendo? O vinho já deu uma secada. Se você olhar, ó, tá vendo que o risoto já começa a soltar um pouco de cremosidade? Vinho secou, aí você entra com caldo. Esse caldo é o nosso de moqueca. Então a gente vai cozinhar o risoto no caldo da moqueca. Risoto você precisa estar sempre de olho. Não é uma receita que você coloca lá no fogo e vai embora. Por quê? Você tem que estar mexendo de vez em quando. A gente vai adicionar caldo aqui para que ele pegue cozimento nesse caldo, mas eu não vou botar muito caldo de uma vez. Tem que botar aos poucos. Por quê? Porque aí você começa o processo de mexer, soltar amido. Mexer, soltar amido. Aí você deixa um pouquinho, ele quietinho, ele vai soltando o amido. Você pode marcar no tempo. Geralmente um risoto demora 18, 19 minutos para cozinhar do zero. Então esse é o tempo
que leva em média para você terminar de cozinhar seu risoto. O grão do arroz tem que estar al dente. A expressão al dente é exatamente no ponto certo. E no risoto, na massa, significa que ele não vai ficar molinho, ele vai ter uma resistênciazinha ali na hora que você mastigar. Não é cru, mas é muito diferente de um arroz tradicional. Quando você morder o grão do arroz do risoto, ele vai estar do lado de fora mais macio e do lado de dentro vai estar mais firme. Essa é a graça do risoto de verdade em relação ao arroz. Eu podia fazer um arroz de moqueca. Funciona, fica bacana. Mas não tem aquela graça do risoto de você tá consumindo um prato que tem, além de sabor, textura. Então, o risoto, a massa, sempre precisa estar al dente. Então, a gente precisa ter cuidado, por quê? Para não deixar passar do ponto. Ele tem um ponto que é o certo. Antes disso é cru, depois disso é passado. Aí ele fica empapado, mole, às vezes até fica bonito, entre aspas, mas não é legal na hora de comer, de consumir. Está na dúvida? Pega uma colher e experimenta um pouquinho o grão. Está perfeito o grão. Então, esse caldinho aqui vai deixar ele chegar no final do ponto dele. Eu vou desligar o fogo. Vejam que o risoto ele está cremoso já. Então, por quê? Porque isso aqui é amido. Essa cremosidade veio do amido. Vocês viram que eu não botei sal, não botei pimenta, eu não temperei ainda. Por quê? Porque a gente tempera no final. Parmesão tem sal, sua manteiga em casa pode ter sal. E se você botar sal antes, pode ser que você não consiga corrigir no final. Sal não dá para tirar, só dá para colocar. Então a gente vai entrar agora com a manteiga no risoto, bastante. E a gente vai entrar com parmesão também ralado, de boa qualidade. E aí é onde a gente exatamente vai bater o risoto. O risoto que fica cremoso, bonito, não é porque você deixou ele passar do ponto. É porque você fez usando a técnica certa. E os ingredientes certos. Ó, meu risoto está outro nível de cremosidade. Falta só o toque final aqui do risoto. Qual é? Coentro. Coentro é uma erva que não adianta muito você colocar no início da cocção. Porque se ele levar muito fogo, o sabor dele vai embora. Então a gente deixou para botar no final. O risoto agora vai descansar, certo? Então o ideal é que você tampe o risoto em sua casa, deixe ele descansando ali por uns 5 minutos, para depois você servir. Não deixa mais que isso, porque risoto vai ressecando. Agora a gente vai para a fase final da receita, que é o camarão. Camarão é uma proteína muito delicada, então você não pode dar fogo demais. O ideal é que você tenha uma cocção rápida, numa temperatura mais alta, para ele não passar dentro, para ele dar uma grelhadinha por fora e ficar no ponto certo dentro. Então eu botei meu azeite aqui, a panela já vai ficar bem quente, a gente está com o camarão aqui. Se você tem muito camarão para fazer em casa, não bota todo de uma vez na panela, porque senão ele vai soltar água. Aquela água é a suculência do camarão. Se você deixar ele soltar água, primeiro ele vai diminuir de tamanho. Segundo, ele vai ficar borrachudo e seco. Camarão não pode soltar água, então bota pouco só para cobrir a panela e depois você tira aquele ali e continua. Então a gente vai colocar aqui, ó, camarão sempre bem fresquinho. Eu gosto sempre de temperar o camarão na hora que eu estou fazendo, porque sal desidrata. Se você temperar com muita antecedência o camarão, ele vai perder líquido do mesmo jeito, que é o que a gente não quer. Pimentinha moída na hora, para ela concentrar o sabor. Quando você notar que o camarão ele começou a mudar de cor embaixo, aí você começa a virar o camarão. Eu não vou deixar o camarão cozinhar demais. Por quê? Porque ele ainda vai num risoto que está extremamente quente. Então a ideia é ele dar uma douradinha. Eu entro com um pouquinho mais de sal, porque eu só temperei de um lado. Um pouquinho mais de pimenta. O camarão já está bacaninha. Você vê que ele começa a ficar meio inchadozinho, meio gordinho. Ele está numa textura que você sente, está bacana. Ele não está seco, mas ele já está
durinho, então o camarão já está bom. Aqui a gente já pode fazer a junção do camarão com o risoto. Já coloca direto. Já coloco direto. Meu risoto já deu aquela descansada. Vamos pegar esse azeitezinho, essa manteiguinha final aqui, que é só sabor. Agora a gente vai só fazer a correção do sal. Agora a gente já provou, o risoto realmente precisa de um pouco mais de sal. E aí a gente vai colocar esse sal e está pronto para servir. E é claro, vai chegar aquele momento muito difícil para mim, viu, Gerardo? Que é experimentar essa delícia. O cheiro aqui está muito agradável. E agora a gente vai para aquela parte que a repórter senta e experimenta. E olha só, Gerardo, enquanto o chefe Rômulo Fernandes prepara ali o nosso risoto para que a gente possa experimentar, a gente já está em um outro ambiente aqui, ó, do restaurante, né, o Al Dente, que tem pouco mais de um ano, fica no bairro de Manaíra, lugar muito agradável, sofisticado. E olha só a recepção, fomos recebidos com essa tábua aqui maravilhosa, linda de encher os olhos. Eu já vou experimentar aqui um moranguinho, ó. Já deu para perceber que o ambiente é muito agradável, sofisticado, alta gastronomia, mas eu acho que o que faz a diferença é justamente o amor, o empenho, o carinho. A gente pode acompanhar como esse risoto foi preparado, né? Então chegou aquele momento, a Flávia já está aqui, ó, preparada para nos servir um vinho, né? Um vinho branco, né, chefe? Qualquer vinho branco vai bem com um risoto de moqueca, com frutos do mar, é refrescante, então é uma combinação que não tem erro. Delicioso. Dá nem para falar agora. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu, chefe? Muito bom mesmo. Eu que agradeço e a gente está aqui à disposição. Parabéns. Agora eu vou continuar por aqui, tá, Gerardo? Volto com você.